Bem-vindos a mais um Conexão AV, aquele nosso encontro de toda terça-feira, aquele encontro semanal, um bate-papo gostoso aí sobre audiovisual nas nossas igrejas, sempre com um convidado com muita experiência, sempre um convidado que tenha muito a acrescentar em nossas vidas e que realmente a gente consiga participar a vocês, a gente consiga transmitir para vocês aí um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de algo que você possa aí realmente a cada semana aprender um pouquinho mais e poder estar colocando isso em prática e você dizer, opa, aquela dica, aquele ensinamento realmente para mim foi muito legal. E é isso aí, Samuel. É isso aí, Paulo. Estamos aqui mais uma vez com mais um convidado especial, como sempre, né? E eu queria deixar aqui registrado, Paulo, nós tivemos um probleminha técnico, não conseguimos fazer ao vivo. Verdade. Né? Então, gravamos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, mas depois nós estaremos publicando, né? Se você está nos vendo e nos ouvindo, é porque você está conectado conosco e isso acontece com todo mundo. Mas vamos diretamente passar aqui a palavra para o nosso convidado, pedindo também desculpas para ele por não poder ser ao vivo, né? Mas ele é da área, ele sabe que problemas técnicos acontecem com todo mundo. Aldo Soares conosco vai contar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, da sua empresa, a ARS. Prazer em te receber, Aldo, é muito bom ter você aqui conosco. Bem-vindo, Aldo. Fale conosco um pouquinho sobre a sua história. Olá, pessoal. Isso é normal. A gente sempre tem que lidar com os desafios, né, técnicos, então, sem problema. Bom, eu me converti no início da adolescência, né, logo aprendi a tocar bateria, mas já era técnica em eletrônica, já Você, quando criança, montava e batia nas desmontava. panelas também? Não é, rapaz? Ainda tinha já os ajustes já de panela para tocar, né? Mas já montava e desmontava equipamento, dava manutenção. E a minha primeira experiência com áudio foi por conta de um evento na minha rua. Ali eu conheci uma empresa de locação e acabei trabalhando durante um ano e pouco ali com eles. Naturalmente fui operar áudio, me converti, fui para a música e aí a partir daí foi uma relação que dessa época são 35 anos desde que isso começou. Então, com áudio, a brincadeira vem desde os 14 anos ali, 13 para 14 anos, e muito cedo, porque aí, novamente, eu já fuçava em eletrônica dentro de casa e quando a gente foi fazer um evento na rua, o dono da empresa de locação teve um problema que o pessoal falou que o Aldo resolvia. A partir dali foi um ano e pouco trabalhando com esse pessoal, porque acabava montando e desmontando equipamento, acabava aprendendo a operar, aprendi ali meio que no peito e na raça, e ali foi paixão. Eu me converti nessa época, acabei me envolvendo com a música e um ano e pouco estudando bateria, eu decidi que eu ia ser muito bom como baterista ou que eu ia parar minha vida e me dedicar ao áudio. Me dediquei ao áudio e a partir dali foi áudio na veia. Conheci a AS logo em seguida. Mais uma comprovação, Aldo, de que a maioria dos, não vou dizer 100%, mas a maioria dos operadores são músicos frustrados, né? Olha, não deixa de ser. Eu conheço alguns operadores que são músicos muito bons, muito competentes, que se tornaram operadores. É verdade. Mas uma boa parte dos operadores são de músicos frustrados. Eu toco bateria, mas eu sou o cara da primeira página, do início da segunda página, né? Mas sou músico de ler partitura, sou músico de ler partitura de bateria. Então, assim, acabou que avancei, né? Não foi de qualquer jeito. Mas, no fim desse ciclo aí, eu estou estudando,
Já comecei a fazer algumas instalações, porque não dava para estar viajando o tempo inteiro. E eu estava estudando, então eu tinha que conciliar as duas coisas. Noivei, a esposa também, então, a futura esposa. Então eu montei a empresa começou a avançar, as duas coisas começaram a ficar muito boas, mas totalmente ausente de casa. E aí eu tive que parar uma coisa, dedicar a outra. A empresa foi dando tudo muito certo. 10 anos depois eu já viajava por causa da empresa. E conciliar isso foi um desafio dentro de casa. E hoje a gente tem aí, a primeira empresa tem mais ou menos 30 anos, mas a ARS Engenharia e Arquitetura, ela tem um CNPJ de 25 anos, fez aí em 1º de setembro do ano passado 25 anos, bodas de prata de CNPJ. Poxa. E temos aí mais de 500 projetos, um pouco mais de 550 projetos de auditórios, teatros, cinemas, igrejas, estúdios. Igrejas são 252 contratos. Esse 52º contrato foi a primeira igreja presbiteriana independente gente do céu, ó. O nome da cidade fugindo, Covid, memória, ali no Chegou a ter Paraná. Covid, Aldo? Chegou a Gente do pegar céu. Covid? Tive Covid, cara, eu tive Covid em janeiro de 22 e afetou minha memória pesadamente. Olha só. E eu tenho vivido ciclo, na verdade, fez assim, piorou, ficou muito ruim. Depois voltou ao normal. E o ano passado, em dezembro de 23, antes de eu fazer a bariátrica, eu fiz a bariátrica em janeiro Calma, eu fiz a bariátrica em janeiro de 23. Eu tive Covid em janeiro de 22 e em dezembro de 22. E aí, de lá para cá, tem sido isso. Olha só. Que Tá? É a primeira igreja presbiteriana independente de Maringá, no Paraná. Maringá. O negócio funciona, Veio, mas vai devagar, né? Tem momentos que a memória tem sido difícil, mas no geral a vida está Eu não seguindo. tive Covid, né? mas minha memória também está indo para o espaço, viu? mas no nosso caso a questão é outra, né, Samuel? Ó, eu tô fazendo 48. Você já. Samuel tá 58, né, Eu Samuel? estou fazendo 58. Pelo menos. Sério? Sério. Aí, ó. É a idade do Distler também, né? É verdade. Um pouquinho mais velho que eu. O Ele. Distler, amigão, parceirão Aldo, de longa data, 10 anos mais velho que eu. É verdade. Aldo, antes da gente caminhar aí na sua história, vamos voltar um pouquinho ali atrás. O que você acha que te atraiu para essa área do áudio, né? É lógico que hoje a gente não dá para falar mais só de áudio, é áudio e vídeo. Mas naquela época era mais áudio, né? O que você acha que te prendeu a isso? Foi só a música ou foi, de repente, pensar numa oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia no resto da vida? Né? Como é que foi essa sua atração para o áudio? Você se aprofundou estudando, você fez engenharia? Como é que foi essa sua... você estar preso a esse mundo que a gente tanto ama? Olha, eu acho que o fato meu pai era técnico eletromecânico, falecido, a homenagem de vocês é lembrada até hoje, muito obrigado, mas Não meu faz pai muito tempo. falecido aí em dezembro, ele era um técnico eletromecânico que foi encarregado de empresa e aí também cuidou da parte de engenharia durante quase 50 anos. Mas dentro de casa, meu pai sempre muito técnico. Meu pai era o cara que dava manutenção em tudo, fazia tudo. Então eu cresci nesse ambiente, eu acho que eu vi ele desmontando e dando manutenção na televisão, eu tinha 6 anos. E aí as histórias, eu não lembro disso. Você falar assim, você lembra? Não, eu não lembro. Eu escuto que eu desmontei a televisão e escutei deles que eu não dei conta de montar e ganhei os livros que eu tenho até hoje
né, de fundamentos ali de eletrônica e de eletromecânica, eu ganhei ali com 7, 8 anos, meu. Então, assim, eu estava aprendendo a ler com livro técnico. Você Que entende o que legal. é isso? Poxa. Então, assim, eu montei e desmontei a TV, dando conta, só na parte de carcaça mesmo, com 9 anos. Então, assim, com 10 anos eu estava dando manutenção mesmo, trocando resistor, entendeu? Radinho, aquela coisa toda. Então, a eletrônica estava ali. Antes de eu entrar na igreja, a minha experiência com áudio no som da rua, assim, tinha umas coisas que acontecem em Brasília. Sabe, fechar a rua e fazer uma festa de rua. Eu tinha 12 anos para 13 anos quando eu vi isso acontecer. Eu tinha 14 anos, 13 para 14, quando a minha galera estava envolvida nisso. E quando a gente foi atrás de um cara de som para pôr na rua e tocar o som na rua. E esse cara fechou um preço com a gente no dia lá de levar, ele disse que não tinha técnico para isso. A história minha com áudio é aí. Que os meninos da rua, o Aldo dá conta. Porque E tinha aí de três você se na minha dissesse não, né? casa. Aí de você se Tinha dissesse um, não. tinha um 3 em 1 na minha casa, gradiente a um, entendeu? Sabe? Todo divididinho. Os meninos viam eu tocando isso e olhou pro som do cara. Isso daí o Aldo dá conta. E aí me chamaram, eu cheguei lá, o cara falou, você sabe montar? Eu falei, cara, eu nunca montei esse seu som, eu sei montar o meu. Ele, não, mas você tem um A1? Tem, então, você tem um receiver, você tem isso, você tem um pré, você tem... Então, isso daqui é a mesma coisa, só que é a mesa que... Então, eu falei, não, eu monto. Ele, não, aí o pessoal trouxe para a rua, quando chegou, estava montando eu, fuçando ali com o microfone, um, dois, um, dois, um, dois, e na hora que saiu o som, o cara ficou doido comigo. Entendeu? Minha história começa aí. Que legal. Quando eu me converto, nada a ver com isso, obviamente, né? Eu me converto, vou para a igreja, em pouco tempo, aí meu tio, tudo bem, avança algum tempo, avança um ano e pouco, meu tio se converte, e meu tio músico, e aí me incentiva. Eu acho que antes disso, ele não tinha se convertido. Mas ele músico me incentiva, eu resolvo, porque aí ele conhecia o baterista, que era um baterista que foi tocar na minha igreja, eu fui na casa dele, conheci o cara dava aula, tal, não sei o que, aprende. Aí tinha também na escola uma banda, aí eu resolvo aprender. Então, assim, antes de ter contato com a música, com o louvor da igreja, com o pessoal, eu fui aprender música. E aí depois aprendi, aí foi. E aí tem até uma história, né, Samuel? O dia que eu fui aí na Transmundial, estava o Wesley aí. E a passagem do Milad na minha igreja foi quando eu decido, avança, começo a trabalhar com som na igreja, com música na igreja, como baterista, fico ali dando um palpite ou outro na parte de áudio, porque eu estava trabalhando com equipamentos num nível maior, numa empresa de locação, do que a igreja, então eu fico ali pitacando, mas muito novo, né? Adolescente, né? E aí aquele negócio de ser o menino do som, o menino, né? O menino, e aí eu não tinha credibilidade nenhuma. Então o pessoal nem entendia que eu entendia, né? Mas eu fico ali e quando a igreja chama o Milad para a igreja que aluga som, que o cara do aluguel do som falou que o Aldo ia cuidar para montar, e o pessoal do som da igreja viu chegando aquele monte de equipamento e eu montando, aí eu apareci para eles, entendeu? E aí sim foi um começo de relação de fato, porque ali eu operei o som para o Milad, ali foi um contato, né? Eu acho que eu nem operei, eu montei, fiz a passagem porque o cara que vinha com o Milad não tinha chegado, o cara que vinha chegou, eu já tinha feito ali uma parte da passagem, ele pegou ali uma musicazinha antes, e ali ele deu um passo para frente, eu dei um passo para trás, e ali eu falei, cara, eu não quero estar sentado no banquinho do batera, eu quero estar aqui, entendeu? E ali teve alguns eventos da igreja que eu fiz pela empresa de locação, porque aí o cara da empresa de locação cresceu o olho e eu era a mão de obra barata, porque eu morava com meus pais, você entende? Você entende? Você não ter preocupação com dinheiro,
Então o cara pagava qualquer coisa e qualquer coisa era muito para mim. Então, eu era um menino explorado pela empresa de locação, lucro, né? entendeu? Era tudo lucro, tudo festa, entendeu? Então, assim, foi dali. Dali eu fui embora e eu acho que eu tive contato, o Joel, eu conheci o Joel na AES do Rio, a AES do Rio foi em 96, eu lembro que era 95, todo mundo diz que é 96, foi em 96, depois a gente viu o documento, mas então foi o meu primeiro contato, quer dizer, já não era adolescente, né? Obviamente, eu acho que a S foi no 96, eu estava, não estava noivo, né? Fui noivar depois. Mas assim, eu já tinha, foi o ano que eu fiz 18 anos, se brincar, a S foi antes de eu fazer 18 anos, entendeu? Olha, eu me lembro que Mas eu ali eu estive. conheço a S, conhecer a S, assinar a S, chegar um jornal em casa, entenda, um cara estudando engenharia, né? Eu tinha eletrônica avançada, né? Ali eu já tinha discussão de circuito, entendendo porque a válvula é melhor do que o transistor, né? Porque aí eu estou mergulhando no áudio, já com 4 anos fazendo som. Entende? Eu comecei a fazer som com 14 anos. Sim. Eu tinha 18. Eu já fazia som para empresa de locação, um monte de artista, o tempo inteiro. Monta, vê os caras operando, vai fazer som para banda que não tem técnico, opera você. Então, assim, de repente eu descubro a S, com toda aquela base, chega aquele jornal, aquele network, cara, a vida virou áudio. Abriu o mundo, Aí eu né? comecei a ter demanda para projeto, montei a empresa mesmo antes de sair da faculdade e fui embora. E aí você chega hoje eu posso te contar o que eu faço, e aí é bastante história. A gente atende aí empresas, as principais empresas do país, a gente atendeu o PIB, sei lá, as 20 empresas das 100 principais empresas do PIB brasileiro, a gente fez instalações para elas. Né? Legal. Então, as empresas de TV, estúdios e assim vai, né? E igrejas, como eu disse, 60%, eu disse não, eu disse fora do ar, né? Agora no ar. 60% do que a gente faz hoje é igreja, Aham. né? E aí tem 520, 550, 500 aí a memória. Já chega 552 lá. projetos de igreja, isso. Mas assim, em paralelo a gente está atendendo grandes empresas, fazendo instalações de salas de reunião, fazendo integrações. A gente fez aí, a Amazon assumiu a operação dela aí um pouco antes da pandemia e foram 23 centros de distribuição que a gente acompanhou. Eles inauguraram nos últimos 3 anos, a gente fez 19. Aí, Aldo, o que vocês fizeram lá? Fizemos pequenos sistemas de sonorização, né, móveis, só que algumas instalações são fixas, sistema móveis dentro do centro de distribuição. Centro de distribuição muito barulhento, um microfone na mão de um cara que fala para um conjunto de pessoas. Então você tinha ali uma instalação muito pequena de som, mas era ele chama stand-up, né? Ali para falarem ou antes, ou durante, ou depois, aos caminhoneiros que chegam, ou às equipes que vão atender os caminhoneiros. E aí você tinha 4 sistemas desses num centro de distribuição, e era um sistema bem simples, mas a gente estava fornecendo, instalando e entregando em tempos incríveis. E aí a gente passou a instalar sistemas de áudio de verdade, veio algumas coisas que estavam no projeto que estava sendo instalado com problema, por isso que eles nos acharam assim, a gente precisa fazer uma instalação em 4 centros de distribuição, em 4 cidades, precisam estar prontos em 2 semanas. Os equipamentos são esses, eu falei, isso daí eu não trabalho, não conheço, eu não viro pai de um filho, que é o equipamento, que eu não confio. Sim. Então eu não trabalho com isso. Não, com quem você trabalha? Eu falei, olha só, em 2 semanas, não é com quem eu trabalho, é quem eu trabalho, dos fornecedores que eu trabalho com todo o mercado. Eu não trabalho com esses produtos aí, mas eu trabalho com todo o mercado.
e eu vou ver quem tem para entrega imediata e mobilizar a equipe e te dou um orçamento. Beleza, atendemos. E a partir daí foram 18 centros de distribuição, só que aí eles entenderam que a gente integrava, e aí atendia aquele escopo de Petrobras, né? Tem que atender o caderno tal, né? Cada profissional tinha 17 documentos que a gente tinha que mandar, então, equipe cheia de certificação, né? Aquela coisa toda de exigência para esse nível de trabalho, e ao mesmo tempo descobriram que a gente fazia vídeo. E aí o centro de distribuição, em cada doca, tem um monitor profissional, a sala de reunião, etc, etc. Passamos a fazer, eu acho que dos 18 que a gente fez, eu acho que 15 foram com vídeo. E assim, cara, 50 monitores profissionais, entendeu? Sala de reunião. E aí volta aqui para trás, dá um passo para trás, a gente faz muito sala de reunião com instalações simples, né? Um monitor que funciona, né? Numa mesa que você conecta tudo. E aí, tecnologia, para a igreja ou para o corporativo, tecnologia é aquilo. Se ela funcionar, ninguém vê. Entendeu? E o áudio evoluiu muito. O áudio funciona sem que ninguém ponha a mão. Sim. Entendeu? O áudio evoluiu incrivelmente. Entendeu? O vídeo está indo para esse. O vídeo instalado é desse jeito. O vídeo broadcast nem tanto. Mas o vídeo broadcast caminha para o mesmo caminho. A gente vai ter instalações de igreja, tá aí todas as câmeras robóticas, né? A gente já está com sistemas robóticos com lentes intercambiáveis, né? A Sony lançou no andar de cima, né, uma estrutura com lente intercambiável. Então agora a gente tem PTZ com qualidades fantásticas. Então assim, você consegue ter grandes instalações, aí tudo bem, né? Igrejas brasileiras, poucas vão ter instalações, todas com PTZ, com lentes intercambiáveis, né? No nível da Sony ali, com o PTZ todo embarcado, né? A gente tem hoje no mercado sistemas separados, né? De conjuntos de câmeras separados, de lentes separadas. O que a Sony fez foi tudo embarcado, você só põe uma lente ali e tem uma grande imagem. Mas o vídeo caminha para você ter isso tudo integrado, como o áudio caminhou. Tá. Aldo, você é um cara que, como você acabou de falar, você veio dentro da igreja. Eu acho que tem muita gente também que, como técnico, né, como profissional, nasceu dentro da igreja. E você acompanhou toda essa evolução, toda essa mudança de tecnologia e principalmente agora nesses últimos anos, a gente tem visto realmente a tecnologia chegando, não é a cada ano, nem a cada 6 meses, mas sim a cada dia, né? Como é que você está vendo essa realidade, essa tecnologia entrando dentro das igrejas? Porque você é um cara que trafega aí no mundo corporativo e trafega também dentro das igrejas, né? Você tem esses dois nichos de clientes e que realmente, assim, no meu entender, realmente são universos completamente diferentes, né? Como é que é esse raio-x? Porque a gente sabe que você tem, por exemplo, dentro das igrejas, você tem uma morosidade muito grande para liberação, para alcançar verba e tudo mais. Como é que hoje esse universo dentro das igrejas ele está consumindo essa tecnologia? Ele está acompanhando isso, ou realmente a gente está ficando ainda um pouquinho para trás? Olha, Paulo, eu penso o seguinte: eu tenho 250 clientes de contrato assinado, de projetos emitidos, etc, etc. Eu visitei mais de 1.000 igrejas nos últimos 10, 15 anos, vai. E, assim, eu tenho um privilégio do cliente que contrata a RS e paga pelo projeto. Isso acaba sendo um filtro, né? A gente vende projeto e o cliente que acaba nos contratando é uma igreja que já cometeu alguns erros, cometeu erros de investimento, erros de estratégicos, entendeu? Eu falo para o cliente quando eu estou visitando, a gente precisa pensar em 20 anos, em 30 anos, né? Então, não é pensar no evento do domingo seguinte, né?
ou do aniversário da igreja. Então, esse cliente, ele acaba me dando uma posição privilegiada. Mas o que eu acabo enxergando é que realmente as igrejas têm muito desafio, porque falta dinheiro para investir, falta por prioridade, Paulo. Só que eu acho que o pós-pandemia está mudando tudo. Porque a igreja contemporânea, mesmo antes da pandemia, ela já é a igreja da dinâmica, da mudança, entendeu? Você já não tem mais um palco de igreja, uma plataforma, um altar, deu o nome que a sua denominação der, que sua igreja der, mas você já não tem ele engessado para fixo. Por quê? Porque essa imagem fixa é difícil para a igreja hoje. A igreja contemporânea precisa montar a banda de um lado, a banda do outro. Mesmo igrejas tradicionais que eu estou fazendo, algumas presbiterianas, eles começam a perceber, algumas batistas, que aquele palco com a banda sempre ali não é legal. Aí eu estou fazendo o quê? Igrejas que vão reformar. E aí eu estou preparando conexão de áudio e vídeo em todo o palco, porque a banda pode mudar. Aí a gente começa a falar em cenografia digital, entendeu? Então essas igrejas começam a perceber que tem que investir mais. E aí vem o ponto, né? Igreja que está reformando ou construindo, que são os que me contratam, Paulo, eu tenho dito para eles, ó, não adianta você enterrar bastante dinheiro em estrutura, onde ninguém entende nada, e na hora que chegar na acústica, no áudio e no vídeo, onde todo mundo que está sentado, toda a igreja está sentada, é o usuário. Sim. E a experiência do usuário é afetada pela percepção. O irmão não chega na igreja por conforto ergonômico, qualidade da cadeira. Ele não chega na igreja porque ele consegue entender direito, entendeu? Ou seja, a acústica, áudio e vídeo, entendeu? Ou onde a estética é muito bonita. Ele chega na igreja porque ele tem um problema, que alguém convidou ele para ir na igreja, ou ele tem um problema e achou a igreja como resposta. A partir daí, ele é usuário. A partir daí, ele é usuário. E aí, ele, como usuário, toda acústica ou todo problema de áudio e de vídeo vai ser um problema se não funcionar. Sim. Entendeu? Ele não foi ali por causa disso, mas por causa disso, por exemplo, você conseguiu aquele seu amigo lá no trabalho que você insiste para ver a palavra do seu pastor, porque é uma palavra muito boa, bababá, bababá, beleza, ele foi. A acústica é ruim, ele não entendeu. Ou realmente o entendeu? som é muito estridente, muita microfonia. Isso, exatamente. Ou seja, se tudo funcionou, aquele cara não viu, não prestou atenção. Se ele sentou numa liturgia de até 2 horas, o desconforto da cadeira ergonômica ou do banco não fez diferença. Mas se ele chegou para uma palestra que foi 2 horas e meia, aí, meu irmão, o banco, a ergonomia faz diferença. Entendeu? Ele reclamou. O ar-condicionado, a igreja ficou quente, ele reclamou. Ele não entendia a palavra, ele não entendia. Aí o áudio, a acústica veio projetar o texto, ele não conseguiu enxergar porque a projeção está pequena. Então, ele só vai prestar atenção nessas coisas se elas não funcionarem. Ou seja, hoje eu falei para um pastor, presidente de uma igreja que está construindo um templo lá de mais de 15 milhões, que o meu escopo nesse projeto é basicamente de acústica, áudio e vídeo. Porém, como a gente vai fazer acústica? Acústica é arquitetura, forma, formato e revestimento. Sim. Aí a gente subiu o 3D do arquitetônico. Aí o cara do estrutural fez o BIM do estrutural. Aí eu falei, pastor, eu posso compatibilizar com o arquitetônico. Aí ele, como é que é compatibilizar? A gente pode pôr o estrutural no arquitetônico e antes de você construir ele, não, eu já estou construindo, mas mesmo assim, você já cobriu? Não. Você já pôs tem 2 mezaninos essa aqui? Pôs o mezanino? Não. Então, antes de você pôr isso, eu consigo ver a sobreposição disso e entender como que isso vai ficar. Se tiver problema, eu vou ver. Aí o que aconteceu? Minha equipe pôs
hoje de manhã, essas coisas estavam ali um sobre o outro, e aí eu vi problemas. Aldo, Aí eu mandei a mensagem para ele de manhã assim, pastor, olha só, tem problemas aqui, que lembra aquele vídeo que eu te mandei? Então, é igualzinho. Ele, Aldo, sério, sério. Sim. explica aí para as pessoas que não conhecem, que não sabem, que ferramentas são softwares, né? Que você utiliza aí basicamente para fazer esses projetos virtuais. E se eu estiver errado, me corrige, né? Para apresentar para um cliente. Como é que funciona isso? Olha só, o mundo da arquitetura hoje gira em torno do BIM. Ele antes girava em torno do CAD. Uhum. Então, eu aprendi a desenhar. Meu pai, além de técnico eletromecânico, era desenhista técnico. Então, eu aprendi a desenhar ali em prancha, montar prancha em desenho. E aí, quando você puxa uma linha de uma parede numa prancha, e aquilo é um projeto executivo, o executor olha que a parede está ali e vai executar ela ali. Na década de 90, 80, mas enfim, na década de 90, o mercado era CAD, que basicamente é o desenhar, fazer esse mesmo desenho, só que numa linha, né, no computador. Então, em vez de você ter aquele monte de pessoas desenhando, inclusive tem imagens aí antológicas, né, dos grandes escritórios de arquitetura na década de 70, com pranchas, o pessoal desenhando no chão, entendeu? 20 engenheiros desenhando, aquela coisa toda para mandar para o canteiro de obra para os caras executar. Aí o BIM é um monte de cara na frente do computador fazendo a mesma coisa. Só que essas linhas de paredes, elas eram burras. Por quê? Porque você tinha uma parede ali, que era representada por uma linha. O que é o BIM? O BIM agora é uma parede. Só que naquele desenho de uma parede, dentro dela, tem a informação do conteúdo. Então, aí muda tudo. Porque você não constrói mais um projeto em 3D visual, como é no SketchUp, por exemplo, que é só estético. Entendeu? É exatamente uma construção 3D virtual. No BIM, não. Ela é uma construção como ela vai ser construída. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede de 15 centímetros de alvenaria, lá dentro eu tenho um tijolo. Desse tijolo eu tenho 2 centímetros de embolso ou reboco, né? Depende da cidade. Então agora eu tenho 9 centímetros de tijolo cerâmico. Não, meu tijolo cerâmico é de tantos centímetros. Aí eu tenho ali a espessura, depois eu tenho a camada da pintura, da massa, e depois eu tenho a camada da pintura. Então, dentro do BIM, quando eu puxo uma linha, essa linha tem informação da parede. Não. Agora a parede vai ser uma parede de acartonado. Com que montagem? Com a montagem convencional. 48 centímetros de montante, placa de acartonado de 12 centímetros, de 12 milímetros e meio, entendeu? De um lado, 12 do outro, tal, eu tenho uma parede de 7 centímetros,2. Não. Minha parede agora é de uma montagem de acartonado que vai ser montada assim, assado, ou de uma alvenaria dupla, e essa linha agora tem 20 centímetros de espessura. Só que no BIM tem a informação. E aí, o BIM revolucionou o mercado. Porque, por exemplo, dentro da parede não tem todas as instalações? Sim. Toda a tubulação? Tem que Então, ter. você desenha o projeto hoje com as instalações lá dentro. Cara, é o Todos os detalhe detalhes, do detalhe, né? tá tudo lá dentro. Detalhe, você compatibiliza um prédio inteiro sem ter fabricado nada. Nossa. É simplesmente o seguinte: a margem de erro executiva de um projeto todo desenhado em BIM, todas as matérias de engenharia desenhado em BIM, e ele executado por pessoas com experiência em BIM, cara, a margem de erro passa a ser ridícula. A gente fala aí, alvenaria, a margem de erro, vai lá, das grandes construtoras, margem de erro de 10%. Em BIM, isso vai cair para 2%. Em projetos compatibilizados, 100%
desenhados em BIM. Consequentemente, o desperdício também vai lá para baixo, né? Percentagem de Tudo. Então, assim, por exemplo, hoje, quando eu subi o projeto dessa igreja, a gente visualizou que o arquitetônico estava demonstrando que a gente teria 3 metros abaixo do mezanino. O arquitetônico, naturalmente, foi feito e mandou para o estrutural. Ninguém compatibilizou. A igreja já está executando. Cara, 15, 20 milhões de obra. Já está executando. É assim, normal. Isso é normal. Mesmo na construção civil, isso é normal, tá? Então, não estou falando um negócio de igreja, é a igreja. Não. A construção civil é assim. A construção civil, os escritórios de arquitetura migraram para o BIM, já virou um padrão, é o padrão lá fora. Eu, por exemplo, presto serviço para grandes escritórios de arquitetura que atende grandes redes hoteleiras. Eu peguei essas contas, Rede Accor, algumas outras redes, já há 10, 15 anos atrás, porque fazia BIM. A gente faz BIM. Nosso escritório faz BIM 100% desde 2014, tem 10 anos. Mas a gente teve 1 ano, 2 anos ali de transição, até que a gente parou e falou, não, se a gente não parar o escritório, a gente não vai migrar. Isso foi em março, abril de 2014. Então, assim, foi por isso que eu peguei bastante projetos, porque a gente já fazia tudo em BIM. Então, para um escritório de arquitetura e engenharia especializado em acústica, em áudio e vídeo, tudo de áudio e vídeo, que também faz elétrica e também faz ar-condicionado dentro do escritório em BIM, cara, a gente, até hoje, na verdade, hoje a gente descobre o seguinte, tem grandes escritórios de acústica no país. Vai lá, nós estamos ali entre os 10 principais escritórios de acústica do país, eu falo sem vaidade nenhuma e sem falsa modéstia nenhuma. A gente faz tão bom quanto aí os 10 principais escritórios, a gente é tão bom quanto eles são bons quanto a gente. A gente faz áudio e vídeo ali entre os 5 principais escritórios do Brasil também. Mas nem todos os escritórios de áudio e vídeo faz acústica. Nem de acústica faz áudio e vídeo. Agora, se você juntar aí só a matéria de elétrica e a matéria de ar-condicionado, a gente já é bendito fruto. Você não acha qualquer escritório que faz. Agora, se você considerar que a gente faz arquitetura e todos os projetos a gente pilota, né? A gente faz estrutura dentro do escritório com parceiro dentro do escritório, né? Faz arquitetura dentro do escritório. E todos os complementares com parceiros, cara, a gente é único, a gente não achou um escritório que faz isso. E fazendo isso em BIM, compatibilizando, pra você ter ideia, eu sou um cara de áudio e vídeo, eu sou um cara de áudio, mas assim, por osmose, eu brinco assim, ó. Cara, são mais de 550 projetos. A gente fez uma Church Tech aí em 2019, antes da pandemia, que eu coloquei assim, a gente montou um stand lá, inclusive vai ter Church Tech em junho. Eu não vou poder estar presente, mas vale aí ressaltar que o evento vai acontecer lá no Promagno. E eu estaria com o stand lá se eu não tivesse já uma viagem de mês inteiro planejada. Mas a gente fez um stand lá em 2019 e eu coloquei lá 450 projetos, quase 500 projetos na época, projetos de engenharia de igrejas, né? Projetos gerais, quase 200 projetos de igreja, 180 na época, um negócio assim. E aí uma loja mexeu na programação visual deles para dizer que tinha 2.000 projetos. E aí até o cara depois me pegou num corredor, aí eu falei, cara, olha só, não é pedido, projeto nosso não é pedido de vendedor, entendeu? Ou lista de equipamento, é projeto de engenharia, entendeu? Então, assim, por osmose, a gente pilotou projetos completos, só para você ter ideia, no escritório, projetos completos tem mais de 100. Então, projetos que a gente fez arquitetura, que a gente fez estrutura,
fundação, estrutural todo, estrutural em estrutura metálica, estrutura em alvenaria. A gente fez todas as instalações, a gente fez ar-condicionado, a gente fez acústica, áudio e vídeo, cara, mais de 100. Entendeu? Então, por osmose, a gente repetiu esse negócio. Então, quando a gente fala em compatibilizar projeto, olhar para ver se isso está funcionando, eu tenho mais de 100. Só que de obra, eu tenho mais de 200. Obra compatibilizada nossa, a gente tem mais de 60. Então, por exemplo, em Brasília, a gente presta serviço para algumas empresas de compatibilização. Os caras me contratam só para fazer compatibilização predial. Nesse exato momento, eu estou fazendo um projeto de um cinema, eu estou fazendo um projeto de sonorização de um shopping, que no meio do orçamento, na verdade, deixa eu até reformular aqui. Nesse momento, eu estou numa concorrência para fazer um projeto de sonorização de um shopping, onde no projeto de sonorização do shopping tinha alguns apontamentos no cinema. É um shopping grande, é um shopping de 40 mil metros quadrados numa grande capital. E aí tem um apontamento ali no cinema. O pessoal do cinema descobriu que eu estava envolvido, pediu para eu dar um orçamento para fazer a reforma do acústico, que tem um problema de acústico. Eu fiz uns estudos iniciais, marquei a apresentação com o escritório de engenharia. Fizemos todos os apontamentos do cinema. No fim das contas, a reforma da arquitetura do cinema vai vir, a gente já mandou um orçamento para eles. Por quê? Para sair compatibilizado. O que o shopping pediu para a gente a semana passada? Para a gente mandar um orçamento de compatibilização de instalações do shopping inteiro. Por quê? Por osmose, você entende que repetir a mesma coisa você vai aprendendo? Sim. Então, assim, Aldo, você domina no escritório os demais projetos? Não, eu tenho outros engenheiros que fazem. Mas a gente acostumou a coordenar a compatibilização de tudo para que tudo funcione de tal forma que a gente consegue prestar serviço para os outros só de compatibilização. Trazendo isso e o BIM para a nossa realidade. E o BIM é a alma dessa história aí, entendeu? Fazendo tudo em BIM é a alma da história. A gente tem uma cultura meio que dentro da nossa igreja que é assim, eu tenho o fulano que faz isso, o ciclano, o parente que faz aquilo e tudo mais. Como é que a gente consegue encaixar tudo isso? Porque pelo que você está dizendo, hoje a gente consegue ter todo um projeto, toda uma visão global de tudo, né? De elétrica, de acústica, de estrutura, de áudio, de vídeo, enfim. Só que quando a gente chega normalmente nas igrejas, o que acontece? Não, porque eu tenho fulano aqui, que ele faz isso, que ele é voluntário, que ele é aquilo, que ele não sei o quê. Então, a gente acaba vendo que a gente tem vários pontos fazendo independente, com visões diferentes, com experiências diferentes, e que eles não se juntam. E pelo que você está colocando, né, realmente, quando você propõe, a gente está visualizando todo o global. Quando você chega numa realidade dessa, como é que administra isso? Porque, assim, às vezes você apresenta esse projeto e o pessoal fala assim, não, mas eu tenho os meus executores aqui, cada um na sua área, porque para nós vai sair ou por questão financeira ou por questão de proximidade. Como é que você trabalha isso aí? Olha só, Paulo, novamente, aí vamos lá de diferentes realidades, né? Eu penso assim, a igreja que nos contrata para fazer todos os projetos é uma igreja que muitas vezes a gente tem a oportunidade de acompanhar e geralmente tem construtoras, geralmente não é o irmãozinho que está ali, entendeu? Tem, sim, e é um trabalho, um pós-trabalho nosso muito grande de acompanhar a execução. Obviamente que com o passar dos anos e com o aprendizado do que não funciona, a gente vai melhorando o pós-venda e o acompanhamento de obra. Mas para todos os outros, que eu não faço arquitetura, que eu faço só acústica, áudio e vídeo, a gente lida com esse problema.
com as pontas soltas. Sim. Obviamente que aí fica parecendo o tempo inteiro que eu estou me vendendo, mas não tem jeito, entendeu? Acaba que a gente lida com igrejas que vão ter o voluntário executando, e o que a gente faz questão hoje? De estar lá, explicar, apresentar, representar o projeto, dizer todos os pontos que a nossa experiência mostrou que não funciona, e vai lá, metade das vezes dá certo. Esse percentual vai aumentando com o passar do tempo, entendeu? Mas em metade das vezes. Mas o que a gente escuta não é isso. O que a gente escuta é a cultura brasileira, como eu disse, isso não é exclusivo da igreja. Sim. A construção civil é feito disso. Por exemplo, eu não tenho obra residencial. A única obra residencial que eu tenho é a reforma da minha casa, entendeu? Eu não tenho experiência de construir obra e de reformar. Eu nunca gostei de lidar com a pessoa física na sua obra. Por quê? Porque a pessoa física na sua obra, a não ser a camada superior da sociedade, e mesmo assim ainda tem, os amigos que trabalham ainda tem, mas as camadas medianas e inferiores é preço que manda. E aí, velho, você vai projetar algo que vai dar ruim. Sim. Porque é a cultura brasileira. Mesmo no corporativo, não poucas às vezes a gente lida com empresas que no fim pega nosso projeto e entrega na mão de alguém que executa, dá problema, aí eu sou chamado porque meu projeto não funcionou. Até o cliente entender que isso é um problema, que o projeto não foi executado. Agora mesmo, infelizmente, eu tive uma situação com um cliente de um auditório que eles executaram no sul do país e, de muita boa fé, o engenheiro mudou a especificação do projeto. E, cara, em auditório que tem áudio e vídeo, nem o suporte técnico das fábricas, que são os engenheiros de acústica, arquitetos de acústica, assim, nem todos eles, quando você vai explicar para eles, assim, eu estou te falando da minha relação com eles, que você precisa olhar para a curva de absorção do produto, entendeu? Se você trocar um forro A por um forro B, ou um revestimento A por um revestimento B, a curva, porque aí sempre tem, né? O cara olha ali aí é o Covid, a especificação técnica que resume a absorção, ok? A curva, o valor alfa, pronto. Ele olha para o indicador alfa do produto. O indicador alfa do produto é 75, por exemplo. Ele olhou para o material que eu tinha especificado e o valor alfa do produto era 0,60. Então, com muita boa fé, ele pôs um produto superior. Vocês não concordam? Ele pôs um produto superior. Beleza. Só que o que eu disse para ele? Se você tiver que mudar produto, me avisa. Por quê? Quando você está lidando com áudio e vídeo no auditório, a curva alfa é insignificante. Esquece ela. O que vale é a curva de absorção por banda de frequência. Porque eu estou lidando com grave, médio e agudo. Sim. Não por ponderação média. A ponderação médica logarítmica, que é a curva alfa, ela é boa só para voz, meu. É um auditório que só tem voz, tá tudo certo. Por quê? Olha só o problema que apareceu com eles. É isso aí. Cara, ele trocou um produto A para um produto B. Aldo Soares. O cara teve uma ideia genial, porque muitas vezes o construtor, aí você tem que olhar pelo lado do cara. O cara não teve uma má fé. Eu falei pro dono, pro técnico que representa o dono não conversou comigo, mas o técnico que representa o dono eu mostrei para ele. Eu falei, o cara não teve má fé. Ele ligou para o distribuidor, tem o produto que o engenheiro especificou? Não. Então, tem outro? Ele, não, tem um outro melhor. Entendeu? Sempre melhor. E foi com ele, meu. Então, assim, eu tinha dito 6 meses atrás, o cara não estava falando comigo. E, cara, essa obra foi executada entre minha bariátrica, que eu passei 90 dias fora do escritório, 45 dias depois da minha bariátrica, quando eu voltei, entendeu? 10 dias depois que eu voltei,
eu fiz cirurgia de vesícula, passei mais 30 dias fora. Então, minha vida foi um caos. Esse cara tentou contatar comigo, não conseguiu, então ele se virou. Qual o problema que apareceu? O produto que eu tinha especificado absorve 50% em 125 Hz. O produto que ele colocou absorve 10%. O que aconteceu? E assim vai, tá? O que aconteceu? O ambiente ficou com um tempo de reverberação alto, o grave virou um bolo e o meu projeto foi executado. Trocaram o produto A para o produto B no teto. Não executaram parte do projeto, ainda tem para executar. Nas paredes, mudaram a distribuição de material que também foi afetado pela distribuição. Do mesmo jeito, entendeu? Ou seja, se minha equipe tivesse acompanhado, e aí o pós-pandemia não foi fácil, o ano de 22, o ano de 23 foi o ano que eu mais fiquei ausente da empresa. Foi bem complicado. Então, assim, enfim. Saúde em primeiro lugar e família. Enfim. Inclusive, tem até uma história aí que no mês de julho de 23, uma pergunta que o pessoal eu mudo minha vida por causa disso. Sim. Não, é o seguinte, quando você entrega um projeto, trazendo aqui para o nosso público, né, os nossos operadores, o pessoal aí da liderança das igrejas que quer fazer um projeto legal para a sua igreja, quando você entrega um projeto especificamente para uma igreja, tá tudo direitinho, dentro das especificações, tudo bonitinho, tudo pronto. O que vem depois disso? Você passa algum tempo, a sua empresa dá treinamento para os operadores, para o pessoal técnico que vai lidar com tudo aquilo que você projetou, com os equipamentos. Como é que é esse trabalho quando a coisa está pronta já? Samuel, olha só, quando eu vendo projeto, eu lido com o executor. Se a gente faz a integração do áudio e vídeo, que é a venda e instalação, ou se a gente faz só a instalação do produto, aí possivelmente está ligado ao treinamento. Agora, por exemplo, se eu fiz o projeto, outro integrou, ou outro vendeu, um treinamento não está conectado aí, entendeu? Certo, mas se for solicitado isso para vocês... Aí a gente vai e atende. Aí sempre. Você atende, né? Certo, Sim. certo. E como tem sido esse treinamento naqueles que você realmente realiza? O pessoal normalmente não é profissional, é amador, é voluntário. Você encontra muita dificuldade com essas pessoas? Cara, voluntário é voluntário sempre. Então, ele vai ter dificuldade. E aí eu separo o voluntário, aí eu tenho um discurso meu, é discurso do Aldo, tá? Minha esposa tinha uma coisa que ela falava, e eu concordo com ela até hoje, que chamado para servir vira servo. O voluntário se voluntaria para fazer algo que ele pode ou não fazer. Isso tem uma diferença enorme de conotação de trabalho. Então, por exemplo, algumas igrejas têm pessoas que são chamadas, que estão ali como servos. O treinamento é outro, o compromisso é outro, o envolvimento é outro. E tem outros que, de muita boa vontade, entendeu? Vão lá servir. E aí viram voluntários, entendeu? O cara não foi chamado, ele não entendeu que chega primeiro, sai por último, que dá trabalho, que tem que lidar com vaidade, que tem que lidar com problema, que é problema aqui, problema lá, problema, o voluntário não vem. Porque o cara, ele se converteu, tem um coração muito bom, quer ajudar, tá todo empolgado, entendeu? Mas esse cara, velho, quando ele entendeu, por exemplo, ele é voluntário em áudio, em multimídia e em vídeo. Quando ele entendeu que o áudio é o mais complexo, ele vai para os outros. Simples assim. Ele simplesmente vai para os outros. Por quê? Nos outros, ele vai aprender mais fácil, é visual, é estético, são menos variáveis, entendeu? O áudio acaba sendo o bicho complexo de lidar com o voluntário. Porque voluntário, para aprender e se dispor a aprender com áudio, ele, na verdade, é um cara que foi chamado.
e aí ele é um servo, é um cara compromissado, ele não tem problema de chegar antes e sair depois, aí é outra história, entendeu? Então eu separo, Samuel, voluntário de servo. Servo, chamado. Chamado, compromisso. Voluntário, nem sempre, porque em voluntário a conta é diferente. É um cara apaixonado por Cristo que quer trabalhar, entendeu? Mas quando entra a complexidade, ele muitas vezes não tem nem experiência cristã para encarar. E aí é um voluntário que... Eu tinha uma que era o seguinte, volta 10 anos atrás. Eu hoje já não opero na minha igreja há mais de 5 anos, eu já não opero som na minha igreja. A minha agenda não me permite assumir um compromisso de estar constante com a igreja. Obviamente que eu mudei minha vida em julho, depois eu conto essa história. Em algum momento eu devo voltar a operar som na minha igreja como servo compromissado com o reino, entendeu? Mas assim, vamos lá. Volta 10 anos atrás. Toda vez que a gente fazia um chamado para dar treinamento em outras igrejas, eu estou há 15 anos na minha igreja. Então, volta a 20 anos. Em outras experiências em igrejas. Eu tenho uma igreja que eu fui membro dela. Eu fui membro de 3 igrejas na minha vida. A igreja que eu me converti, eu saí de lá com 9 anos que eu estava lá, 10 anos que eu estava lá. Quase me tornei membro dessa igreja que eu fiquei 1 ano. Quer dizer, eu me tornei um membro, mas decidi sair de lá porque ela era a 30 quilômetros da minha casa. E ao longo de 2 anos depois, eu vim para a igreja que eu estou até hoje. Ok? Mas nessa outra igreja, ela era uma igreja de 4.000 pessoas, a gente fazia um chamado, aparecia 100 pessoas. Na verdade, a gente fazia um chamado, depois do culto, tinha umas 200. Quando eu falava que precisa chegar antes, sair depois, o treinamento vai ser sábado, 3 horas da tarde. 200 e poucas pessoas, chegava a 100. Quando você dava aquele primeiro briefing de treinamento, como que é o áudio, bababá, você precisa estudar. Quem gosta de ler manual, levanta o dedo. Putz, 10 pessoas levantavam o dedo. Você já sabia que a próxima reunião, em vez de 100, ia ter 20. 30. Entendeu? E assim, com o passar dos anos, aí tudo bem. A última vez que eu dei treinamento na minha igreja foi há 10 anos. Cara, não tem jeito. Você faz um chamado, aparece um punhado de gente, você olha para 1 e 2 e pensa, cara, eu vou investir nesses 2. Porque daqui 3 meses são eles que vão estar lá, entendeu? E é assim na igreja grande, é assim na igreja pequena, e geralmente são as pessoas chamadas. Porque se for só voluntário, não, eu vim aqui para ver, eu estou pensando, pode ser que eu assuma o compromisso, não vai assumir. Porque exige compromisso. É assim, essa história não é diferente em qualquer ministério da igreja. Não é só no áudio. Sim. É assim no infantil, é assim nos jovens, é assim nos adolescentes, é assim nas mulheres, nos homens. É assim, entendeu? Servos chamados são compromissados. Geralmente toda a liderança é compromissada e alguns abaixo da liderança são. E geralmente no áudio tem mais gente compromissada, entendeu? A gente reclama, mas tem mais gente compromissada no áudio do que em outros ministérios. É que para o cara entender áudio, o cara tem que entender o que é um chamado, né? O que é servir, o que é ser missionário. Né? Não é para qualquer um, né? Mesmo em igrejas pequenas, você vai lá, o menino do som, ou o irmão do som, ele é servo, ele não falta. Sim, entendeu? Vai lá nos outros ministérios para você ver. O pastor tem que lidar com mais problema com voluntários que não assumem compromissos porque não foram chamados, entendeu? Do que com o pessoal do áudio. E aí, eu penso o seguinte, as grandes igrejas têm sido uma bênção para o reino de Deus. Porque elas têm feito o reino evoluir. Como eu disse fora do ar, estou dizendo aqui para vocês, eu tenho 252 igrejas de projeto, mais de 550 projetos de auditório, teatro, cinemas, igrejas, mais 250 igrejas. Eu visitei mais de 1.000 igrejas e o reino de Deus avança a passos largos nesse país. É simplesmente, olha o IBGE, quantidade de cristãos há 20 anos, há 10 anos e agora, entendeu? Olha a quantidade de cristãos em Goiânia.
entendeu? A porcentagem de cristãos em Goiânia. Cara, Goiás, tem um monte de Goiás, pequenas... o estado inteiro. Não só o Goiás. Você vai para uma... Cara, vai para o Maranhão. Sim. Vai para todo o Nordeste, o norte do país. Cara, a igreja está avançando. E, ó, o que está acontecendo com a igreja tradicional? O que está acontecendo com as igrejas renovadas, pentecostais? E aí, esquece teologia, vamos olhar o reino, tá? O que está acontecendo? Cara, tem gente que está se convertendo lá. Entendeu? E assim, você vai encontrar esse cara no céu. Porque tem que ser muito presunçoso, entendeu? Para acreditar que o irmão convertido lá na igreja pentecostal não vai para o céu. Entendeu? E ele tem que ser muito presunçoso para achar que o irmão tradicional, entendeu? Não vai para o céu. Cara, ó, olha o exemplo de Elias. Eu falo isso na missão. Daqui a pouco eu vou falar da missão cristã digital e o que aconteceu na minha vida, que eu mudei minha vida aí em julho. Eu vou falar nesse ponto. Mas eu falo muito lá. Se você quiser já engatar, porque o nosso tempo está correndo aqui, já engata Tá, já a direto. gente tem mais quanto tempo? 10 minutos, vai. Não. Pouco menos. Vai ser uma outra participação no futuro aí. O convite já Mas tá olha feito, só, então. deixa eu contar para vocês uma coisa. Vai lá, resume aí. Gente, reino de Deus é um negócio que a gente não vê, que a gente não enxerga. O profeta Elias, que ele é um qualquer, ó, é simples. Jesus encontrou com Moisés e Elias. Elias é um qualquer? Não. Elias está lá. Senhor, não sobrou ninguém. Senhor, só tem eu aqui. O que Deus pega Elias, põe no colo. Vem cá, meu filho, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Elias, faz o teu, Elias. Eu separei, foi 7.000 que você nem conhece. Isso é o reino de Deus, meus amigos. A gente não vê, entendeu? A igreja está avançando a passos largos, entendeu? E qual é o problema do voluntário? Não é problema do voluntário. São pessoas apaixonadas com Cristo chegando. Só que eu penso o seguinte, o cara tem que chegar entendendo o que é ser servo. Só que aí o que acontece? Eles chegam aos montes, a igreja fica perdida e vai direcionando eles. Então, talvez tenha que ter um baita de um trabalho de filtro para o cara entender o que é ser servo. O que é importante de compromisso? Nós tivemos no Ministério Infantil da PIB de Orlando, há 2 anos atrás, 2 anos, ou talvez um pouco mais, não, tem mais tempo, isso, 4 anos. Foi antes da pandemia, foi 19. E, cara, a gente chegou lá, é um baita do ministério, minha esposa cuida de ministério infantil. Um dos projetos que a gente tem na igreja, que a gente desenvolve, é de áreas infantis. E a gente, cada vez mais se especializando em área infantil. Chega lá, como que é o ministério infantil? Como que é o funcionamento? Pô, tem 40 professores contratados, meu amigo. Você olha assim e fala, caraca, tem 40 professores contratados, E como que é o projeto? Pô, com 40 professores contratados, é lindo o infantil de vocês aqui. Não, o meu desafio aqui é que eu preciso de mais 140 professores voluntários. Nossa. E, por exemplo, hoje, eu estava lá num culto noturno, né, conversando com o responsável pelo infantil. Hoje, eu tenho um professor com 80 alunos, porque faltaram vários voluntários. Então, qual o desafio ainda, mesmo na igreja grande, com dinheiro, etc, etc, qual é o desafio? Voluntários. Uhum. Não, e assim vai. Cada um tem sua história, não dá para a gente fazer juízo de valor. Entendeu? Aí eu olho pelo outro lado. Novamente, eu tenho que tirar dos voluntários o cristão imediato, o novo na fé. Você pega um voluntário de 1 ano, que foi educado, que passou por um caminho, que sabe o que é ser cristão, que sabe o que é comprometimento, aí esse cara é um voluntário comprometido. E você vai achar ele, entendeu? O problema é pôr na escala
os novos convertidos, os cristãos novos, entendeu? Que não entende o que é isso e que não entende nem o que representa a falta dele. Porque o cara não conhece a estrutura. Ele não entendeu que a falta dele é um problemaço, entendeu? Ele ainda está em crise, ainda está em luta de fé, ainda está em lutas com o diabo, entendeu? E está lá no escala. O cara não devia estar em escala nenhuma. Sim. Esse cara devia ser olheiro só. Mas Vem aí, aqui, assiste como é que tem é. tem a questão da falta, né? Se você tem a necessidade e tem a pessoa ali que está se voluntariando, muitas vezes você não pode aplicar o filtro, porque se você aplicar o filtro, você fica sem. Né? Logo, você tem que, na sua escala, lidar com esses problemas. Sim. É uma escolha, entendeu? Sim, não tem jeito. Você vai viver esse desafio. Aldo. É igual assim, o fio da meada do BIM, só para bater um martelo no fio da meada do BIM, é que, cara, quando um pastor escolhe construir a igreja dele da forma mais simples possível, e ele descobre que ele está construindo um templo de 1.000 lugares. Cara, um templo de 1.000 lugares é um templo que são 2 milhões para frente. É uma obra grandona. Entendeu? Não adianta, eu falo assim para o pastor e para a liderança, não adianta enterrar dinheiro onde a igreja não entende, porque contratou um mau profissional, entendeu? E onde precisa, a igreja tem que economizar. Ela tem que ser coerente do começo ao fim. Sim. Não adianta querer gastar na porta da igreja 50 mil e achar um absurdo que uma caixa acústica custa 15, 10. Entendeu? Querer comprar a caixa de 2 mil, mas gastou na porta, entendeu? Então você precisa ter uma coerência do começo ao fim, entendeu? Da obra. Então, mesmo numa reforma de uma igreja, da mesma forma, você precisa ser coerente. E o BIM veio para gerar projetos possíveis de compatibilização e procure, eu falo para os pastores, procurem escritórios que façam projeto em BIM. Entendeu? Por quê? Porque esse cara já entende mais do que o normal, entendeu? Porque para fazer projeto em BIM, você não tem ali desenhista, você já tem projetista, entendeu? E vai entender melhor, entendeu? E depois você vai compatibilizar, que é o que esse pastor pediu para fazer um arquitetônico em BIM, pediu a estrutura em BIM, mas não tinha compatibilizado. Eu compatibilizei e mostrei, ó, você tem um erro aqui. E aí foi a experiência de usuário. Você precisa focar. As pessoas que vão na igreja não vão atrás de som, não vão atrás de acústica, não vão atrás de ergonomia, vão atrás de Deus. Isso. Vão atrás de consolo, vão atrás porque foram convidadas para escutar uma baita de uma palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Né? E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não pode ser atrapalhada pela acústica, pelo som. Sim. Ou enxergar a palavra de Deus projetada não pode ser atrapalhada por um mau projetor, uma má iluminação, entendeu? E uma palavra e uma liturgia boa, um bom trabalho, não pode ser atrapalhado pelo calor ou pela falta de ergonomia. Então, todas essas experiências de usuário, né, que estão lá dentro da igreja, entendeu? Elas só são vistas quando são ignoradas. Não ignore na sua reforma, não ignore na sua construção. Porque depois que você gastou milhões, vira um problema. É verdade. Aldo, o nosso tempo voou, né? Quem sabe vamos marcar um outro dia para a gente te explorar mais o seu conteúdo, porque você tem muito conhecimento. Deixa eu contar uma coisa legal para vocês. A partir de 2 de abril... Já aproveita, vamos terminando, né? Mas já aproveita, deixa os seus contatos, né? Quem quiser te conhecer melhor, conhecer a sua empresa e, de repente, iniciar um projeto aí para o seu templo, né? Ou do zero, ou através de uma reforma do que já existe, né? Passa já isso para que as pessoas possam poder falar com você. Tá. Bom, primeiro, em 2 de abril, minha agenda passa a ser outra. A metade do meu tempo vai ser para a missão e a outra metade do meu tempo vai ser para a empresa. Então, a minha disponibilidade vai ser outra, vai ser muito mais fácil agendar as coisas comigo. Eu, nos últimos 8 meses, abri mão de outras 2 empresas, de organização de um evento, exatamente, abri mão de fazer obra, minha empresa agora não faz obra, a gente faz só projeto,
continuo fazendo integração de áudio e vídeo, mas eu não faço mais obra civil. A gente fez nos últimos 20 anos obra civil e eu vou deixar de fazer exatamente por tempo. E para você contactar a empresa, www.arstecnologia.com.br. Para me achar, para você achar a empresa nas mídias sociais, ARS Tecnologia você vai achar, ou ARS Engenharia e Arquitetura você vai achar, ou vai achar também no Instagram, Aldo R. Soares. Você me acha no Instagram e minha comunicação vai ser a partir dali. Beleza, pessoal? Olha, foi um prazer estar aqui, a gente demorou. O pessoal está tentando marcar agenda comigo, era para eu ter vindo em dezembro. Aí meu pai faleceu e a vida... Na verdade, era para ter vindo em novembro, meu pai internou, sim, faleceu e aí eu vim reajustando as coisas e, enfim, de novembro chegamos em março, mas minha vida a partir de abril vai ser muito mais fácil. Então vai ser um prazer estar com vocês aí em outra agenda. Data, então. Vamos. E vai ser um prazer conversar com vocês. Aí, pessoal, o que eles estão fazendo, que o Choi, o Paulo e o Samuel estão fazendo é ímpar no país. Tá? Você não tem ninguém fazendo esse trabalho. Tem? Que a gente não, sabe, né? Não. É ímpar. Então, assim, é um trabalho fantástico, que a mão de Deus continue abençoando vocês, que eu sei que isso não é por dinheiro, não é senão mesmo. Vocês não fariam, pelo contrário, mas que Deus abençoe e prospere vocês, tá? Amém, amém, Deus te ouça, irmão. Aldo, muito obrigado, foi um prazer te ter aqui conosco, né? Foi muito legal, o seu conteúdo é impressionante. Creio que vai despertar aí em muita gente essa questão da seriedade de como fazer as coisas, principalmente dentro da igreja, né? E queremos aí já deixar o convite para que você retorne uma próxima vez. Vamos ver quando dá certo aí a agenda sua, nossa, tal. E quem sabe a gente faz um presencial ao vivo, porque hoje foi gravado. Peço desculpas mais uma vez. Sem problema. Ó, o próximo a gente pode falar da missão cristã digital. Legal. A gente tem muito para contribuir. A missão nasce porque o meu chamado é contribuir com o reino, contribuir com igrejas e pessoas para crescerem no reino de Deus. Então, é trabalho voluntário mesmo para a igreja. Então, eu vou ter o maior prazer de vir falar da missão e, obviamente, fazer o que vocês estão fazendo, trabalho para o reino. Legal. Aldo, obrigado pela tua presença aí, por compartilhar um pouquinho da tua história, um pouco do teu conhecimento, e com certeza aí vamos ter muito mais papo, muito mais conversa aí no próximo encontro. Pessoal, terça-feira que vem, às 8 horas, no mesmo canal, no mesmo horário, nós vamos estar aqui com mais um convidado para mais um papo gostoso como esse que a gente teve aqui com o Aldo. Tá certo, pessoal? Até semana que vem. Aldo, obrigado, hein? Um abraço. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau.